Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? Poder ler os seus ensinos, procurar entender. Hoje vamos ter uma parábola que Jesus contou, vamos meditar nela, sobre o administrador infiel. Para mim é a parábola mais difícil de se entender, mas vamos meditar sobre ela, ver o que Jesus nos ensina, amém? Amém. Lucas 16, do 1 ao 11. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Em seguida ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua lista, toma a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Amém. Então a Noemi leu uma passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 16, versículo do 1 ao 11, onde Jesus, usando o seu método de ensino, ele conta-nos uma parábola. Uma parábola é uma história. E através dessa história, dessa parábola, ele vai querer nos ensinar conceitos, ensinos de Deus, né? Ensinos eternos. Então essa parábola nos conta que existia um homem rico, dono de terras, não é? Então nós temos que entender assim: existia um homem rico, dono de uma grande porção de terra. E ele alugava lotes dessa terra, pedaços dessa terra, a colonos. Esses colonos iriam produzir alimentos, cuidar de animais nessas terras, nesses lotes, e depois pagariam ao dono da terra um percentual dos seus ganhos, não é? Um percentual dos seus ganhos. E havia o administrador que lidava com esses colonos e prestava contas ao dono da terra. É assim que era feito. Bom, então o dono da terra, esse rico, ficou sabendo que o administrador estava cuidando mal dos seus interesses, que não estava sendo zeloso, e disse assim: olha, eu ouvi falar que você está cuidando mal daqueles recursos que vêm dos colonos que alugam os lotes, não é? Então você não vai poder continuar nesse emprego. Venha me prestar contas e depois você, o administrador, o empregado do homem rico, que era responsável por administrar aqueles ganhos que os colonos produziam, seria mandado embora. Até aí nós entendemos, não é? Então existe um homem rico, dono de uma parte muito grande, de uma terra muito grande. Ele aluga lotes dessa terra para colonos. Existe um administrador que vai cobrar os colonos dos ganhos dessa terra e prestar conta ao dono da terra. E quem está sendo mandado embora aí é o administrador, que foi acusado de não trabalhar bem, trabalhar de forma desonesta. E o administrador então se vê nessa história, ele se vê numa situação muito difícil. Ele fala assim: olha, eu não tenho forças para trabalhar. O trabalho nessa época era muito difícil e ele ele sentia que ele não aguentaria trabalhar na terra. E ele também, sem trabalho, ele teria que mendigar.
nas ruas, não é? E ele tinha vergonha de passar por isso. Então ele fala assim, bom, eu vou fazer uma coisa. Ele foi até os colonos, em alguns colonos, e disse assim, quanto que você deve ao meu senhor, o dono da terra, né? Aí o colono diz assim, eu devo 100 potes de azeite. Então nesse lote da terra, esse colono produzia azeite. E conforme a produção, 100 potes pertenciam ao dono da terra, que era parte do aluguel do lote. Aí o administrador fala assim, então você deve 100? Então senta aqui e escreve que você deve 50. Diminuiu pela metade a dívida do colono. E ele procedeu da mesma forma com os outros colonos. Tem um outro colono que ele respondeu assim, quanto você deve ao meu senhor? Aí ele falou assim, olha, 100 tonéis de trigo. Esse produzia trigo nas terras, né? Aí ele fala assim, então senta e escreve que você deve 40. Ele diminuiu a dívida dos colonos, o que eles deveriam pagar para o dono da terra. Mas ele estava agindo de forma desonesta, porque havia sido feito um trato com o dono da terra, os colonos haviam aceitado as condições e aquele percentual da produção dos colonos pertencia ao dono da terra, ao homem rico. E o administrador era apenas um empregado, então ele está usando de uma coisa que pertence ao dono da terra, está usando disso para roubar o dono da terra e agradar as pessoas que estão devendo, porque elas estavam devendo e viram de repente as suas dívidas caírem pela metade. Mas por que ele faz isso? Para que elas sejam gratas a ele e na hora da dificuldade que ele tiver, porque ele vai perder o emprego, eles aceitem que ele fiquem juntos com essas pessoas que tiveram as dívidas perdoadas em suas casas, para que ele tenha uma casa, ele tenha como sobreviver e não precise mendigar. Então ele faz esse tipo de amizade, as pessoas, porque de repente essas pessoas veem as suas dívidas cair pela metade. E elas serão gratas a ele, na concepção dele, e vão recebê-lo em suas casas. E o senhor, o dono da terra, elogiou o administrador, desonesto porque ele havia roubado, mas o dono da terra elogiou o administrador pela sua astúcia. Pela sua astúcia, o dono da terra, segundo a parábola de Jesus, ele elogiou o administrador pela sua astúcia, né? Como ele conseguiu lidar com aquela situação. Aí Jesus diz assim, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então aqui nós vemos que existem dois tipos de pessoa, aqueles que estão em comunhão com Deus, por isso são filhos da luz, e existe outro tipo de pessoas que são os filhos deste mundo. São as pessoas que não têm comunhão com Deus, podem ter no futuro, mas naquele momento não têm. Então são pessoas do mundo que lidam com os valores do mundo. Os valores do mundo não são os valores de Deus. Por isso, muitas vezes, nós que conhecemos Jesus, não entendemos a forma de pensar das pessoas que só pensam nesse mundo. Porque nós temos uma luz, nós temos aquele amor por Jesus. Nós temos o Espírito Santo em nós, então é uma luz diferente, são ideias, conceitos diferentes. Se nós vamos fazer uma coisa errada, a nossa consciência nos pesa, não é? O Espírito nos avisa, não faça isso. Já os filhos do mundo não, os filhos do mundo agem conforme a astúcia, a mentira, não é? Eles até se elogiam entre eles quando eles veem alguém muito esperto. Então Jesus diz assim, pois os filhos deste mundo, que é um mundo ímpio, é um mundo que não conhece a Deus, são mais astutos no trato entre si
do que os filhos da luz. Não é? Então Jesus nos ensina isso. Eu já aprendi que existem dois tipos de pessoas e que, com relação a essa astúcia, eles se dão bem entre si, mas nós não podemos ser assim, nós temos que nos dar bem e entender que os valores de Deus, os valores que Deus nos ensina, deve ser aquilo que nos guia para termos um relacionamento com os nossos irmãos de fé, com as pessoas, não é? Não devemos absorver os valores do mundo e achar que são valores que Deus aceita. A guerra, o ódio, a fofoca, o fanatismo por política, por pessoas, elevar pessoas, os seres humanos a um grau assim de adoração, isso tudo é pecado, não é? Nós adoramos a Deus, adoramos a Jesus, ao Espírito Santo, nós somos discípulos de Jesus e não somos do mundo, não é? Quando nos envolvemos com as coisas do mundo, estamos caindo nessa astúcia, nesse tipo de pensamento. O dono da terra elogia o administrador pela sua astúcia, ele roubou e ele é elogiado. E nós, às vezes, sendo cristãos, amando a Jesus e recebendo as bênçãos de Jesus, muitas vezes nem percebemos as suas bênçãos, porque Ele nos abençoa enquanto estamos dormindo, às vezes. Dormimos com um problema, acordamos com um problema resolvido, porque Deus nos abençoa. E vamos querer nos meter nos valores do mundo, entender, achar que o mundo vai aceitar a nossa forma de ser. Não, não é verdade, não é? Nós deveríamos nos relacionar com os valores de Deus entre nós, os cristãos, sempre glorificando a Deus e honrando a Jesus. E Jesus nos ensina assim: por isso lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Então, nós temos, às vezes, poucas coisas, é verdade. Mas se temos alguma coisa para dividir, vamos dividir com quem precisa. A pessoa normalmente ficará grata, verá em nós um amigo. Vamos dividir com aquela pessoa que está com dificuldades, porque quem não precisa, nós não precisamos dividir, não é? Vamos também dar o braço amigo, por quê? Porque são as riquezas do mundo que vão ajudar as pessoas e serão nossas amigas. Mais tarde, elas poderão nos receberem em suas moradas eternas, não é? No mundo espiritual nós vamos ter amigos, pessoas que se lembrarão que um dia nós fomos pessoas que ajudaram, que se incomodamos com elas. Porque é claro, quando nós fazemos o bem, as pessoas que são ajudadas, por mais que nós não percebamos, elas são gratas a nós, porque elas reconhecem que nós ajudamos. Muitas vezes tem pessoas que não reconhecem, mas na maioria das vezes as pessoas se lembram, não, essas pessoas me ajudaram quando eu precisei. Quando damos de ombro, vemos uma pessoa passar necessidade, levamos o nome de Cristo. Somos cristãos, né? Acreditamos na Bíblia, na vida eterna, né? Fomos salvos por Cristo e não somos capazes de comprar um pão para uma pessoa que está com fome. Gostamos da guerra, achamos a guerra que matar crianças e velhos está certo, por isso é claro que está errado, não é? Claro que se eu puder comprar um pão para alguém, eu vou comprar. Não vou ficar, por que você não trabalha? Porque a pessoa não consegue trabalhar. A pessoa muitas vezes é doente, às vezes é viciada. Então vamos matar a fome das pessoas sem ficar julgando, não é? Porque um dia talvez, na eternidade, ela se lembre de nós, isso é bom. Ela nos receberá em suas moradas, porque depois dessa vida virá a vida espiritual, não é? E Jesus diz aqui, moradas eternas, não é? E aí Jesus também nos ensina valores. Ele fala assim: quem é fiel no pouco, Jesus nos dá um pouco. Se nós somos fiéis naquele pouco, também seremos fiéis no muito. Ele sabe disso.
Muitas pessoas querem, eu quero uma coisa muito grande e tal, mas você é fiel no pouco. Se você não é fiel no pouco, você não terá o muito. Então Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto, quem não é fiel no pouco, também será desonesto no muito. Então a pessoa, pelas suas obras, pelo seu modo de proceder, nós vamos conhecer quem são os filhos da luz, quem são os filhos do mundo. Eu falo muito de Jesus, vamos dizer assim. Eu falo que não sei o que, eu vou na igreja, não sei o que, mas eu sou desonesto. Então, aí Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, é honesto no pouco, é honesto no muito. Então Jesus olha as nossas obras, nós somos aquilo que praticamos, não o que falamos. O que nós praticamos, isso nós somos, não é? E ele diz assim, se vocês não forem dignos de confiança, porque você é digno de confiança quando você procede bem, honestamente. Assim Jesus diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhe confiará as riquezas do mundo espiritual, né? Se Deus nos dá bênçãos aqui e nós transformamos essas bênçãos em maldição, porque não somos fiéis em lidar com essas bênçãos, essas riquezas que Deus nos dá, muitas pessoas são muito abençoadas por Deus, mas não são capazes de abençoar ninguém. São muito perdoadas por Deus pelos seus pecados, mas não são capazes de perdoar ninguém. As nossas obras, elas gritam na presença de Deus. O nosso modo de proceder, ele aparece, ele grita na presença de Deus, porque é o que nós somos. Não adianta eu falar que eu sou honesto e eu pratico desonestidade. Não adianta falar que eu sou cristão e não amo o meu próximo. Não ajudo a ninguém, não dou uma palavra. Acho certo guerra, escuto bobagens, sigo bobagens, não é? Pessoas erradas, não adianta. Não adianta, me meto nos assuntos que não me interessam a Deus, porque não são assuntos que falam do Evangelho, não me beneficiam em nada. Não é? São deste mundo, eu não sou deste mundo, né? Nós somos filhos da luz, né? E devemos fazer as obras da luz para glorificar o nome de Jesus. Então, se nós somos fiéis no pouco, Deus nos dará muito. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Nós temos vários vídeos gravados nesse canal. Em breve nós vamos anunciar aqui também uma novidade muito boa que tem a ver com o nosso canal também. Amém. Por enquanto, vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, pelas bênçãos. Pedimos que abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, que todos possam, Senhor, ter um coração que realmente quer aprender da sua palavra, por mais difícil que possa parecer, mas o Senhor sempre esclarece, sempre nos dá discernimento da sua vontade, e essa vontade sempre nos traz paz ao coração. Pedimos, ó Deus, também pelo nosso país, pedimos pelos países que estão em conflito, estão em guerra, que eles possam, Senhor, se submeter ao governo do Senhor, que é o governo de paz, que é de esperança. Amém. Agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.